Olá, caros. Meu nome é professor Mário F., sou professor de matemática do Colégio e Curso Oficina do Estudante e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre números complexos. Bom, meus caros, a primeira coisa que você precisa saber sobre números complexos é o que é um número complexo. Então nós vamos começar com a definição desse conjunto numérico. O conjunto dos números complexos ele é representado pela letra C e ele é formado por todos os números que nós vamos chamar de Z, tal que esse nosso número Z ele é escrito da forma A mais BI, onde A e B são números reais e I é chamada de unidade imaginária, onde I quadrado vale menos 1. Portanto, repare que todo número complexo ele possui duas partes, a parte que nós chamamos de parte real e a parte que nós chamamos de parte imaginária, aquele cara que multiplica, que está junto da unidade imaginária. Nessa característica, nós temos alguns exemplos de números complexos a analisar e notar essa relação de parte real e parte imaginária. Então, por exemplo, nós podemos chamar o número complexo Z de 3 mais 2i. Nesse número complexo, nós dizemos que a parte real, representada através dessa letra, na verdade um R com um E, entre parênteses, o número complexo que você está representando é o 3, e a parte imaginária, representado pelo IM, parênteses, o número complexo que você está analisando, é o 2. Então, a parte real do número complexo é o 3, a parte imaginária é o 2. É importante que você não se esqueça que a parte imaginária não engloba a unidade imaginária. Essa unidade imaginária I tem, por definição, o I quadrado valer menos 1, e ela é que caracteriza ali o conjunto dos complexos. A parte real é o 3 e a parte imaginária é o 2. Continuando, nós podemos ter um número complexo W, por exemplo, composto apenas por parte imaginária vezes unidade imaginária. Esse número complexo tem a sua parte real valendo 0, então se ela não aparece não é que ela não existe, ela vale 0, e a parte imaginária menos 3. Esse tipo de número, meus caros, é chamado de imaginário puro, quando a parte real vale 0 e a parte imaginária é diferente de 0. Esse carinha aqui, então, é conhecido como imaginário puro. Nós temos também que todo número real é um número complexo. Então, por exemplo, se o número V igual a 2 é representado para a gente, nós temos que a sua parte real vale 2 e a parte imaginária vale 0. Lembra, se ela não aparece, não é que ela não existe, ela vale 0. Nessa característica, então, a gente consegue perceber que o conjunto dos complexos engloba o conjunto dos reais. Por isso que quando você resolvia, por exemplo, uma equação de segundo grau, encontrava o discriminante, o delta, lá quando você resolvia por fórmula de resolução do segundo grau, né, aquele cara que a gente chama de Bhaskara, dava um delta negativo, um discriminante negativo, você falava que não existiam raízes reais. Não existiam raízes reais porque existia e existe, no caso, um outro conjunto numérico que engloba o conjunto dos reais, que é o conjunto dos complexos, onde aquelas equações terão soluções. Mas isso a gente deixa para falar depois. Por enquanto, vamos continuar definindo o conjunto dos complexos e trabalhar um pouquinho a parte operacional. Esse cara aqui, então, ele é um número complexo. Algumas literaturas falam de real puro quando se referem a ele, mas somente real já é o nome de fato desse cara, né? Aliás, ele é real, ele é inteiro, ele é natural, ele é racional. O número 2 cabe dentro de todos, pertence a todos esses conjuntos. E aqui nós temos então alguns exemplos de números complexos. Uma definição em número complexo que é muito interessante e vai ser utilizada na parte operacional, por exemplo, é a de conjugado. O que é o conjugado de um número complexo? O conjugado de um número complexo, galera, é um número complexo cujo o sinal da parte imaginária é trocado.
Então, o conjugado de z igual a mais bi, ele é representado por z com essa barra em cima, nós lemos z barra, igual a menos bi. Cuidado, não é que a parte imaginária fica negativa, o menos aqui indica a oposição em relação ao sinal desse número. Então, por exemplo, se eu trabalho com o meu primeiro número complexo ali, o z igual a 3 mais 2i, nós vamos dizer que o conjugado de z é 3 menos 2i. Se eu trabalho com o conjugado do w, menos 3i, o conjugado dele será mais 3i, inverte-se o sinal da parte imaginária. E se por acaso você tiver um número real, o conjugado dele é o próprio número. Lembrando que o conjugado de um número complexo é quando nós trocamos o sinal da parte imaginária. Como aqui a parte imaginária do número complexo v é zero, quando nós trocamos o sinal, mais 0 menos 0 não faz diferença. Então nós precisamos dessa parte inicial das definições e apresentação de principais, de alguns números complexos, para a gente poder partir para as operações com esses números, que é o que a gente vai fazer agora. Sendo um conjunto numérico, então nós podemos adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, trabalhar potenciação, radiciação, trabalhar as operações fundamentais que nós estudamos nos reais, aqui nos complexos também. Então, a segunda coisa importante que eu preciso que você saiba é operar com esses números. Vamos lá. Aqui no caso, então, agora nós vamos estudar as operações. Quais operações? As 4 básicas, inicialmente. Potenciação e radiciação, nós vamos deixar para trabalhar em algum outro momento, porque envolvem outras fórmulas um pouquinho mais elaboradas. Aqui no caso, nós vamos nos preocupar com adição, subtração, multiplicação e divisão. Adição e subtração. A característica da adição e da subtração, ela é a mesma, com o cuidado, claro, de que agora nós temos 2 elementos que compõem o nosso número e o jogo de sinal deve ser sempre trabalhado com muito cuidado. Então, por exemplo, se eu tomar o número complexo z igual a 2 mais 3i e um número complexo w igual a 1 mais i, quando nós pensamos em adicionar z mais w, nós estamos pensando em adicionar o número complexo 2 mais 3i com o número complexo 1 mais i. Aqui no caso, a operação ela é até um pouco intuitiva. Se eu dou uma expressão dessa para você somar, resolver, a ideia é que você vai somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, o resultado da adição z mais w, 2 mais 1, 3, 3i mais i, 4i. A subtração também é intuitiva. Em que sentido, Se eu estou aqui trabalhando com 2 números complexos e eu vou subtrair esses caras, eu vou subtrair parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, no caso, z, 2 mais 3i, menos w, 1 mais i, e aqui entra o cuidado com o jogo de sinal, uma vez que o número w ele é composto por 2 termos, e quando eu penso na diferença, na subtração desse cara, eu tenho que pensar que os 2 termos subtrairão o número z, 2 mais 3i. Por isso, o parênteses é importante para trabalharmos a distributiva do sinal e, consequentemente, a operação de subtração. Então, 2 menos 1, 1. 3i menos i, 2i. Adição e subtração, então, tem uma característica muito próxima daquela adição e subtração na álgebra, Você vai trabalhar parte real com parte real, parte literal com parte literal. Só que aqui, no caso, a parte literal, ela é a unidade imaginária, o i. Adição e subtração tem esse perfil. Multiplicação, como é que ela funciona? A multiplicação, meus caros, também é um tanto quanto intuitiva. Se eu pedir para você multiplicar os números z e w, que nós trabalhamos aqui na adição e subtração, essa multiplicação, por se tratar de 2 números que possuem 2 termos, vai exigir que você coloque esses números entre parênteses. Então, no caso, o número complexo z vezes o número complexo w é 2 mais 3i, que multiplica
1 mais i. O que você tem que fazer aqui? Distributiva, né? Então você vai pegar o fator 2 e multiplicar por cada um dos fatores do outro parênteses, o fator 3i e multiplicar por cada um dos outros fatores no outro parênteses. Aqui no caso, nós vamos chegar em 2 mais 2i mais 3i mais 3i ao quadrado. Após a distributiva, nós sempre buscamos aqueles termos semelhantes para adicionar ou subtrair, enfim, né? Nós vamos realizar a operação entre esses termos. Aqui no caso eu tenho, olha só, 2i mais 3i, que gera 5i, e aqui a gente tem uma coisa interessante, i quadrado. Quando nós trabalhamos a definição, nós vimos que esse i quadrado, ele vale menos 1. Significa então que nós trocamos esse i quadrado por menos 1. Aqui nós temos o número 3 vezes menos 1, que dá menos 3, que somado com o 2 fica menos 1. Então a resposta para essa multiplicação será menos 1 mais 5i. Então lembre-se sempre que a unidade imaginária ao quadrado vale menos 1. E se você tiver algum outro expoente para essa unidade imaginária, e a quarta, e a quinta, e a sétima, você vai trabalhar as propriedades de potência com aquelas, com o conjunto dos reais que você já estudou, né? E transformar aquela potenciação de i numa relação entre ou mais i ou menos i, ou mais 1 ou menos 1, partindo do pressuposto que i quadrado é menos 1. Adição, subtração, multiplicação tem esse perfil mais intuitivo. A divisão é um pouco mais complicada, trabalhosa, mas também não é nada muito complicado. A gente só tem que tomar cuidado porque a gente tem uma regrinha para trabalhar nela. Vou continuar usando, pessoal, os mesmos números complexos que nós trabalhamos anteriormente. Então agora eu vou dividir z por w. Então 2 mais 3i dividido por 1 mais i. A divisão em números complexos pede que você transforme esses dois números complexos em um único número complexo, com a sua parte real e a sua parte imaginária. Para isso, a gente trabalha uma estratégia parecida, na verdade a mesma, na racionalização quando nós temos dois termos no denominador, um raiz de 2 mais 1, por exemplo. Naquele caso, você tinha que multiplicar pelos mesmos números trocando o sinal do segundo termo, né? Então, raiz de 2 mais 1 no denominador, você multiplica por raiz de 2 menos 1, a fim de realizar a racionalização. Aqui a ideia é multiplicar pelo conjugado do denominador. Por quê? Quando nós multiplicamos 1 mais i pelo seu conjugado, a gente trabalha aquele produto notável chamado produto da soma pela diferença. Isso gera para nós a diferença de quadrados. Isso faz com que o meu denominador não tenha a unidade imaginária. Na verdade, a parte imaginária vai valer 0. E aí nós teremos apenas um número real. Assim, nós conseguiremos, então, separar parte real de parte imaginária dentro do número encontrado. Então, a estratégia para dividir números complexos é multiplicar pelo conjugado do denominador. Então, aqui no caso, o denominador é 1 mais i, eu vou multiplicar numerador e denominador por 1 menos i. Para trabalhar essa multiplicação, nós usamos a distributiva, que a gente acabou de ver anteriormente, e nós vamos chegar no numerador igual a 2 menos 2i mais 3i menos 3i quadrado. 2 menos 2i mais 3i menos 3i quadrado. A distributiva do denominador, como eu comentei, gera a diferença de quadrados. Então isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Bacana lembrar que a unidade imaginária ao quadrado vale menos 1, e nós vamos substituir essa unidade imaginária por menos 1, a fim de simplificar o numerador daquela divisão e também o denominador. No caso, nós vamos chegar que z dividido por w é igual mais 5, né? Menos 3 vezes menos 1 mais 3, 3 com 2, 5. 5 mais i, menos 2i mais 3i mais i, dividido por 2. 2 por quê? 1 ao quadrado é 1, i quadrado vale menos 1, com menos na frente mais 1.
1 mais 1, 2. E realizamos a nossa divisão. Nós temos aqui um número complexo que possui parte real e parte imaginária. A saber aqui, queridos, olha só, quem que é a parte real desse número complexo z sobre w? É 5 sobre 2. 5 sobre 2, parte real. E parte imaginária desse número complexo z sobre w, meio. 1 sobre 2. Lembrando, se não há um coeficiente junto aqui da nossa unidade imaginária, esse coeficiente é 1. Por isso que a parte imaginária é 1 sobre 2. É isso aí, galera. No próximo vídeo a gente vai trabalhar um exercício da Unicamp de 2016 tratando essa parte operacional básica de números complexos. Valeu!